Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, o tema de hoje é hepatite autoimune e a gente vai começar com o guideline. O guideline do diagnóstico e manejo das doenças hepáticas pediátricas autoimune, que é um position statement da ESPGA, a Sociedade Europeia de Gastro, Hepato e Nutro. Esse guideline foi publicado em fevereiro de 2018 no JPGN, que é uma revista de fator impacto de 2,79. Trata-se, na verdade, de uma revisão sistemática dos últimos 30 anos, tão bem completa. Eles utilizaram várias bases de dados e 12 membros da ESPGA fizeram essa avaliação dos últimos estudos. Ele foi finalizado em 2017, publicado em 2018. E não só a hepatite autoimune está contemplada nesse guideline, como outras doenças hepáticas autoimunes. A hepatite autoimune de novo e a colangite esclerosante autoimune. Mas a gente vai falar aqui hoje só da hepatite autoimune e num outro momento a gente vai abordar esses outros temas. Então, como uma breve introdução, a hepatite autoimune é uma doença inflamatória hepática com uma gama de sintomas clínicos que se traduzem por uma hipergamaglobulinemia, aumento das imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina G, a presença de autoanticorpos específicos e uma histologia característica principalmente pela hepatite de interface. Assim como outras doenças autoimunes, ela tem uma ampla predominância no público feminino, chegando até 3/4 de incidência e de prevalência, e tem uma característica bem peculiar, que ela tem uma boa resposta, uma resposta bem dramática aos imunossupressores. E, classicamente, ela é dividida em dois tipos, de acordo com a presença ou não dos autoanticorpos. Existe, claro, um terceiro tipo de hepatite autoimune, que é a hepatite autoimune soro-negativa, em que a gente não encontra nenhum desses autoanticorpos específicos presentes. Epidemiologicamente, é uma doença ainda um pouco subnotificada, então a prevalência real dela é desconhecida, mas um grande estudo canadense mostra que essa incidência anual gira em torno de 0,2 a 0,3 para 1.000 nascidos vivos. Mas o que é consenso em todos os últimos estudos é que nas últimas 2 décadas a incidência e a prevalência aumentou absurdamente, 2 até 6 vezes, dependendo da referência que a gente utiliza. Provavelmente esse aumento se deve a uma maior conscientização, principalmente da classe médica, em relação a esse diagnóstico, a uma maior disponibilidade dos pacientes em relação ao acesso aos exames diagnósticos, inclusive a um serviço terciário hepático, né? Mas também existe realmente um aumento real das doenças autoimunes nas últimas décadas, ou por fatores genéticos, imunológicos, ou por hábitos de vida nos últimos anos, mas também houve uma queda dos seus principais diagnósticos diferenciais, principalmente aqueles diagnósticos infecciosos. Então tudo isso faz com que o aumento vem se apresentando nos últimos anos em relação à hepatite autoimune. A diferença entre os dois tipos de hepatite autoimune são várias, inclusive em relação ao perfil sorológico, ao perfil bioquímico. A hepatite autoimune tipo 1 é muito mais prevalente, também gira em torno de 3/4. Quando ela incide na faixa etária pediátrica, geralmente ela afeta crianças maiores, então escolares, adolescentes, adultos jovens, e ela pode incidir ali na 4ª e 5ª década. A hepatite autoimune tipo 2, quando incide na pediatria, ela geralmente pega crianças menores, lactentes, escolares, e ela é muito rara de apresentar na faixa etária do adulto. Ela tem uma predisposição maior a apresentar quadros mais graves de insuficiência hepática aguda, e ela tem uma chance de desenvolver uma resposta um pouco pior ao tratamento imunossupressor. Não existe um exame
padrão ouro para o diagnóstico de hepatite autoimune. Então é um somatório de fatores, desde achados clínicos, bioquímicos, perfil imunológico e principalmente a histologia, e claro, associado à exclusão dos seus diagnósticos diferenciais. Então o Grupo Internacional de Estudos de Hepatite Autoimune publicou o primeiro score diagnóstico no final da década de 90 e no final da década de 2000 eles publicaram um segundo score diagnóstico. Porém, esses scores foram padronizados na faixa etária do adulto, então não tem uma padronização específica para a faixa etária pediátrica. Eles não são muito bons para serem aplicados no caso de apresentação de insuficiência hepática aguda, que não é uma apresentação tão incomum assim na faixa etária pediátrica, e ela não tem a capacidade de diferenciar as diversas doenças autoimunes. Então, esse primeiro score no final da década de 90, ele é um score bem completo, com vários critérios de pontuação. O paciente recebe a pontuação e isso vai definir se ele tem uma hepatite autoimune provável ou definitiva. Existem algumas críticas em relação a esse score clássico, primeiro pela sua extensão, então depende de vários fatores, várias variáveis, e isso acaba diminuindo um pouquinho a aplicabilidade clínica dele. E na faixa etária pediátrica tem uma crítica específica que é o uso de álcool. A gente sabe que por motivos óbvios, na faixa etária pediátrica a gente não vai ter essa pontuação. Então, pensando nisso, o mesmo grupo de estudos, quase 10 anos depois, publicou um novo score, que é um score simplificado. Então, ele é muito menor, isso aumenta a aplicabilidade clínica dele, mas, por outro lado, diminui um pouquinho a sensibilidade e, eventualmente, diminui a acurácia dele. Já existem outros scores de pontuação publicados na literatura, um grande score publicado agora em 2018, só que esses scores ainda não têm reprodutibilidade, ainda não são validados ainda para o diagnóstico de hepatite autoimune. A histologia hepática ainda tem uma ampla função, desde os critérios diagnósticos, então todo score diagnóstico passa pela histologia, em relação também à gravidade, à extensão da fibrose, ao padrão ouro, mas também como diferenciar se essa criança tem também uma síndrome de overlap, ou síndrome mista, ou síndrome de imbricamento, que é a associação de hepatite autoimune com colangite esclerosante, e a histologia também é importante na diferenciação de outros diagnósticos. Claro, para fazer a histologia é necessária a biópsia hepática, geralmente ela é feita transcutânea, só que em alguns casos ela é contraindicada ou ela se torna um pouco arriscada, então em casos de coagulopatia e plaquetopenia grave, em casos de ascite aí é uma contraindicação não absoluta. E nesses casos pode ser feito a biópsia transjugular. Lembrando que a falta da histologia, ou por contraindicação, ou eventualmente por uma demora no resultado do patologista, não pode retardar e não deve retardar o início do tratamento, uma vez que a gente sabe que o tratamento, a resposta ao tratamento é bem significativa na faixa etária pediátrica. E dentre os achados mais característicos da histologia, existe aquele infiltrado inflamatório rico em linfócitos, plasmócitos, que passa a placa limitante, que é a famosa hepatite de interface, com outros achados menos específicos, em peripolese, roseta de hepatócito, e mais recentemente um trabalho que achou em microscopia eletrônica a presença das gotas hialinas nas células de Kupffer. Esses achados giram em torno ali dos 60% dos casos, né? O perfil de autoanticorpos divide a doença em tipos diferentes. Então, pacientes com hepatite autoimune tipo 1 têm a presença do FAM e ou antimúsculo liso. A hepatite autoimune tipo 2, anti-LKM1 ou anticitosol hepático. E existe um terceiro tipo, que é a hepatite autoimune soro negativa, que se caracteriza por uma boa resposta ao tratamento, assim como os outros dois tipos, mas tem uma predisposição maior a desenvolver anemia aplástica. Uma publicação do Hepatolo de 2004, do Grupo Internacional que estuda a hepatite autoimune, eles discriminam todos os autoanticorpos, o melhor método para realização, os valores de referência na faixa etária pediátrica e de adulto, a melhor metodologia, os diagnósticos diferenciais em que os autoanticorpos estão presentes. Então é uma ótima publicação, muito didática para avaliar a questão dos autoanticorpos. A presença das imunoglobulinas é muito variável na evolução e no diagnóstico da doença.
A gente sabe que na insuficiência hepática aguda, esses imunoglobulinas o aumento delas pode não estar presente, mas que durante a evolução da doença, elas acabam aumentando o seu valor. E principalmente a imunoglobulina G é a que mais se altera, ela aumenta em todos os tipos, mas existe aquela porção, até 1/4 dos pacientes com hepatite autoimune tipo 2 pode ter imunoglobulinas normais. Em relação à IgA, existe uma parcela de pacientes com hepatite autoimune tipo 2 que pode ter uma deficiência parcial de imunoglobulina A. A apresentação clínica é muito variável, desde pacientes assintomáticos, achado incidental de exame, até paciente com insuficiência hepática aguda grave ou fatal. Mas na faixa etária pediátrica, a apresentação de uma hepatopatia crônica, um paciente com estigmas de hepatopatia crônica, que por algum motivo infeccioso ou imunológico, ele se apresenta como uma hepatopatia aguda ou uma crônica descompensada. São as formas mais comuns de apresentação. Mas não é também incomum que essa apresentação gira em torno de, inclusive, 44% a 80% de casos em que o paciente já no momento do diagnóstico tem um fígado cirrótico ou, inclusive, complicações de uma hipertensão portal também não são incomuns. Há uma ampla associação pessoal de outras doenças autoimunes, tanto no diagnóstico quanto na evolução da doença, independente da resposta ao tratamento, e também existe uma prevalência de história familiar positiva de outras condições autoimunes, isso gira quase em torno de 50%. E são várias as doenças autoimunes que são envolvidas com a hepatite autoimune. Na apresentação de insuficiência hepática aguda, há uma diferenciação na evolução das crianças e dos adultos. O corticoide, na faixa etária pediátrica, tem uma função extremamente importante em qualquer tipo de apresentação, principalmente na insuficiência hepática aguda. Nos adultos, às vezes, as complicações sépticas são muito grandes, às vezes até contraindicam ou aumentam muito a falha da resposta ao corticoide. A biópsia, no momento de uma insuficiência hepática aguda, ela acaba sendo um pouco mais arriscada, existem várias contraindicações e mesmo quando é feita, ela pode não fornecer informações importantes da etiologia, por conta da necrose maciça, do colapso multilobular, principalmente na região centro-lobular, e isso acaba sendo indistinguível entre todos os tipos de insuficiência hepática aguda. O grupo pediátrico de estudos de insuficiência hepática aguda avaliou o perfil de autoanticorpos na insuficiência hepática aguda. E eles viram que em quase 30% dos casos, mais de um anticorpo está presente positivo. E isso não diferencia qual é o tipo de hepatopatia que está presente. Então, o significado dos autoanticorpos nesse tipo de apresentação, ele é um pouco incerto. A gente não sabe o desfecho em relação às diferentes hepatopatias. Mas o que é consenso é que a presença do anti-LKM1 positivo indica um pior prognóstico, independente da hepatopatia que esse paciente tenha. Em relação ao tratamento, a gente sabe que é uma resposta bem positiva em relação ao tratamento, então a normalização dos sintomas e das transaminases giram em torno de 60% a 90% e uma remissão completa, inclusive histológica, chega a níveis acima de 90%. Antigamente, o conceito de remissão era transaminases até 2 vezes o limite superior da normalidade, só. Hoje em dia esse conceito está mais amplo. Então, além de ter uma melhora clínica e bioquímica, os níveis de imunoglobulina G tem que estar normal, os autoanticorpos negativos ou em baixos títulos, e esse paciente tem que ter ausência de inflamação na histologia. Lembrando que a resposta histológica não acompanha muitas vezes a resposta clínica e bioquímica. Então, por isso a importância da histologia também no diagnóstico e nessa definição de remissão ao tratamento. A recaída acontece com o aumento das transaminases depois de o paciente ter atingido a remissão completa, e isso pode girar em torno ali de 40% e é pior em casos de hepatite autoimune tipo 2. Tem que se avaliar na faixa etária pediátrica, principalmente nos adolescentes, a adesão ao uso da medicação e os esquemas que utilizam o corticoide em dias alternados, esse esquema propicia um maior risco de recaída, tanto que esses protocolos estão sendo cada vez menos utilizados, né? O tratamento convencional passa pelo corticoide, então a prednisolona, 2 mg por quilo por dia, no máximo de 60 mg. Essa dose vai sendo gradativamente reduzida durante 4 a 8 semanas, com dosagens semanais de transaminases, até atingir uma dose de manutenção de 2,5 a 5 mg por dia.
Há uma resposta muito marcante nos primeiros meses, porém essa resposta prolongada, ela muitas vezes demora a aparecer. Então, para completar a normalização completa das transaminases, podem durar meses ou até, eventualmente, anos. Uma segunda droga deve ser adicionada, a azatioprina, e os protocolos divergem um pouquinho em relação ao melhor momento da introdução da azatioprina. O principal esquema, o esquema mais utilizado na literatura, é a adição da azatioprina naqueles pacientes que têm falha do corticosteroide ou efeitos colaterais que contraindiquem o uso do corticosteroide. Então, nesse momento, a gente introduz a azatioprina. Mas existem outras formas de fazer isso. Ou a introdução da azatioprina 2 semanas depois do início da prednisona, independente do resultado da resposta terapêutica ao corticoide, ou entrar com a azatioprina concomitantemente ao uso do corticoide. Esse é o esquema menos utilizado e a gente tem que ter o cuidado de saber que a azatioprina é uma droga hepatotóxica. Então, isso já acaba contraindicando o uso dela concomitante, por exemplo, em pacientes que se apresentem já com cirrose no momento do diagnóstico, né? O tratamento deve ser feito continuamente durante 2 a 3 anos e tem que ter muito cuidado na interrupção da medicação. Para interromper a medicação, transaminases normais, imunoglobulina normal, autoanticorpos negativos ou em baixos títulos, como a gente viu, por pelo menos 1 ano. E aí, nesse momento, esse paciente é candidato a uma nova biópsia hepática e essa biópsia tem que demonstrar ausência de inflamação. Completo, adquirido tudo isso, esse paciente pode ser interrompido o tratamento, primeiro o corticoide, depois vai ser interrompido a azatioprina, lembrando que a taxa de recaída pós-interrupção chega a quase 100% nos casos de hepatite autoimune tipo 2, então tem que ser muito bem avaliado isso aí, e mesmo que você interrompa a medicação, esse paciente vai ser avaliado ainda por um longo período de tempo. Por fim, o guideline finaliza com os position statements. Na verdade, são recomendações que foram recomendações que atingiram maior nível de aceitação ou de concordância entre os autores. A maioria delas a gente já contemplou, eu só queria chamar a atenção em relação à histologia. Então, a importância da histologia também no momento do diagnóstico, não só para avaliar alterações características de inflamação de hepatite autoimune, mas também se não há já no momento do diagnóstico um comprometimento das vias biliares, e esse paciente vai eventualmente ser rastreado com colangiograma para colangite esclerosante autoimune. Na falta de resposta ao tratamento, no momento da introdução da azatioprina, o guideline recomenda que não se deve fazer dosagem sérica dos metabólitos da azatioprina de rotina. E, por fim, a calprotectina fecal. A importância da calprotectina fecal como screening de doença inflamatória intestinal, mesmo nos pacientes assintomáticos. O guideline não coloca o momento necessário para fazer, nem a periodicidade da realização da calprotectina e nem os valores que eles indicariam como uma calprotectina alterada nesse caso. Mas uma vez que você encontre esse resultado alterado, ou, claro, em pacientes com sintomas de doença inflamatória intestinal, deve-se realizar uma colonoscopia à procura de doença inflamatória intestinal e aqui, notadamente, a retocolite ulcerativa. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!